Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, também quero cumprimentar o senhor presidente Rodrigues Palma, ex-deputado federal, ex-prefeito de Cuiabá e suplente do senador Maggi, suplente do senador Maggi, um grande cuiabano, filho da dona Bembem, não é isso? Uma grande cidadã que enriqueceu muito o nosso Estado com a sua cultura, com a sua honestidade, com a sua festividade. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, senhor presidente, desde que eu tinha 6 anos de idade, eu frequentava a casa de Dona Bembem, na famosa festa de São Benedito, na igreja Nossa Senhora do Rosário. E a Dona Bembem fazia uma tradicional festa, chaco-bolo, que faz parte da cultura cuiabana. E o prefeito Palma, ele criou em Cuiabá um dos maiores projetos, até hoje, um dos maiores projetos de urbanização e saneamento da capital do estado de Mato Grosso, que foi o chamado Projeto Cura. Projeto Cura. Com isso, eu quero homenagear este grande mato-grossense que nos honra com a sua presença. Senhor presidente, eu subo a esta tribuna para dar notícia à sociedade brasileira que hoje apresentei um relatório preliminar ao projeto de lei 236 de 2012, o chamado projeto do novo Código Penal. Como todos sabem, em 2011 foi criada uma comissão de juristas, ao nosso pedido. Esta comissão de juristas, depois de um certo tempo de trabalho, elaborou um anteprojeto de um novo Código Penal. O nosso Código Penal, a parte geral do Código Penal, que estabelece regras para a aplicação dos crimes, a parte geral é de 1984. E a parte especial, que estabelece os tipos penais, os crimes, as figuras delituosas, é de 1940. Naquele instante, eu entendia, e como ainda entendo, da necessidade de um novo Código Penal que possa ser adequado à realidade constitucional que nós vivemos, que possa ser adequado à realidade histórica que nós vivemos, e um código que possa ter as penas de forma razoáveis, penas razoáveis para a proteção dos bens jurídicos que recebem a chamada dignidade penal. Fizemos esse pedido, a comissão de juristas presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Dipp, fez um excepcional trabalho, apresentou o anteprojeto, conforme determina o regimento interno. Este anteprojeto foi convolado, foi transformado em projeto de lei. E, regimentalmente, este projeto de lei de código, ele precisa ser analisado por uma comissão especial de senadores. E foi criado pelo presidente José Sarney, uma comissão especial de senadores com 11 senadores. Esta comissão é presidida por Sua Excelência, o senador Eunício Oliveira, e eu fui escolhido, senador Jaime, presidente desta sessão, fui escolhido para ser o relator desta comissão especial de senadores para criar um novo Código Penal. Muito bem. No final do ano passado, no dia 16 ou 17 de dezembro, no estertor do período legislativo, daquela sessão legislativa, nós chegamos à conclusão que deveríamos suspender o prazo para apresentação das emendas, apesar de, naquele instante, nós já computarmos quase 600 emendas. Como estávamos num período macroeleitoral de eleições municipais, muitos senadores, e tenho certeza como Vossa Excelência, presidente, não tiveram condições de apresentar e conhecer o projeto em razão do período macroeleitoral das eleições municipais. Houve a suspensão para apresentação das emendas e no primeiro semestre desta sessão legislativa, neste primeiro semestre, nós realizamos audiências públicas para debater o projeto. Muito bem. Estas audiências públicas se realizaram aqui no Senado, foram realizadas em outros estados da Federação, e aqui eu posso citar uma audiência pública realizada no estado de Mato Grosso, em Cuiabá, junto com o Ministério Público, com a magistratura, com a Ordem dos Advogados, com as universidades, as faculdades de Direito, audiência pública realizada também no Ceará, por determinação do senador Eunício Oliveira, e, encerrado o prazo das audiências públicas, eu, como relator, a mim me cabia elaborar este relatório preliminar.
preliminar. A sociedade brasileira, ela compareceu ao Senado da República, senador Jaime, senador Eduardo Suplicy, mais de 300 entidades, entre associações, sindicatos, conselhos, querendo colaborar com o projeto do Código Penal, trazendo suas sugestões, trazendo suas críticas ao projeto. É assim que se faz uma legislação, ao menos como eu penso. Depois disso, nós encerramos o prazo da realização das audiências e, na data de hoje, entregamos este relatório preliminar. Muito bem, este relatório preliminar, ele ainda poderá receber contribuições dos senadores e dos cidadãos, dos brasileiros que nos acompanham. De que maneira? A partir do dia 2 de setembro, senador Jaime, do dia 2 de setembro, uma segunda-feira, até o dia 13 de setembro, uma sexta-feira, os senadores poderão apresentar emendas ao projeto. Repito, do dia 2 de setembro ao dia 13 de setembro, os senadores poderão ainda apresentar novas emendas. Muito bem, após o prazo de apresentação das emendas, eu, como relator do projeto do Código Penal, tenho 10 dias para analisar estas emendas. Do dia 16 de setembro a 27 de setembro é o prazo que, como relator, o regimento interno desta Casa me oferta para analisar estas emendas, para que nós, ainda do mês de outubro, possamos votar na comissão especial este projeto, o PLS 236, o novo Código Penal. Muito bem. Eu gostaria, senador Jaime, de trazer algumas modificações que foram feitas por nós neste projeto, a PLS 236. Modificações que recebemos contribuições da sociedade brasileira. Aqui eu cito apenas algumas para que a sociedade possa se inteirar, ao menos aquelas, ao meu juízo, mais significativas neste momento. Primeiro, acréscimo da pena para pessoas jurídicas. Pessoa jurídica no Brasil pode cometer crimes de acordo com a Constituição. A Constituição da República estabelece um verdadeiro mandado expresso de criminalização. Ela determina que a norma subconstitucional, ela tipifique condutas praticadas por pessoa jurídica. A Comissão de Juristas, no projeto, no PLS 236, ela trouxe crimes praticados por pessoa jurídica. Nós trouxemos um acréscimo de uma nova pena que poderá ser aplicada à pessoa jurídica, é a chamada publicidade do fato em órgãos de comunicação. Aliás, esta pena já se encontra lá no Código de Defesa do Consumidor desde 1990. Um segundo ponto que eu gostaria de ressaltar: maior rigor para o prazo de progressão de regime, senador Jaime. Hoje, uma das principais críticas do cidadão ao que vem estabelecido no Código Penal é a progressão de regime com 1/6 da pena cumprida. Imagine, um cidadão comete um homicídio, que o atual Código Penal dá o nome de homicídio simples, como se pudesse ser simples retirar a vida de um semelhante. Homicídio simples hoje, a pena de 6 anos de reclusão. O cidadão, em razão da chamada progressão de regime, ele deve cumprir no regime fechado ao menos 1/6 da pena, 6 anos, 1/6, 1 ano, para que possa progredir de regime para o semiaberto. Ao meu juízo, isto é um absurdo, porque o cidadão que retira a vida de um seu semelhante, ele não pode ficar preso apenas 1 ano. Aqui eu defendo a progressão de regime com maior cumprimento de pena. Nós estabelecemos no projeto, no substitutivo que apresentei ao novo projeto do Código Penal, que o cumprimento da pena deverá ser de 1/4, senador Jaime, não 1/6. 1/4. E a pena do homicídio, nós fizemos uma adaptação de 6 anos para 8 anos, para que tivéssemos a chamada razoabilidade ou proporcionalidade, como existe em países como Portugal, Argentina e outros países em que a pena do homicídio, a pena mínima, 8 anos de reclusão, porque não é possível que um cidadão que retira a vida de um seu semelhante, que ofende o bem mais precioso que nós temos, que tem a maior dignidade penal, este cidadão fique preso apenas 1 ano, a pena 8 anos, com 1/4 para que ele possa progredir de regime. Continuo, senador Jaime, presidente desta sessão, se Vossa Excelência me permite. Corrupção como crime hediondo. Nesta casa, nós aprovamos, na chamada agenda positiva, um projeto
de lei da minha autoria que equipara a corrupção a crime hediondo, o projeto 204. Este projeto, em sendo aprovado aqui, eu tive por bem incorporar este projeto ao projeto do novo Código Penal, para que corrupção também passasse a ser crime hediondo. Continuo. Fim da chamada prescrição retroativa com base na pena em concreto. A prescrição retroativa com base na pena em concreto é uma das causas. Uma das causas. Continuo. Manutenção da eutanásia como crime de homicídio e manutenção da ortotanásia como conduta atípica. Isto restou estabelecido. Nós tivemos algumas modificações ao projeto apresentado pela Comissão de Juristas. Exclusão, repito, exclusão da possibilidade de aborto nas 12 primeiras semanas de gravidez, em razão da incapacidade da gestante de arcar com a sua gestação. Por que isso? Entendo que este dispositivo, ele teria o condão, a força de liberar o abortamento na República Federativa do Brasil. Entendo que o direito constitucional à vida, prevista no artigo 5º da Constituição, deva merecer maior proteção. Por isso, afastei, no substitutivo, a possibilidade de abortamento até a 12ª semana. Permanecendo, senador presidente, as duas possibilidades que aí existem hoje, que é o abortamento em se tratando de gestação fruto de atentado à liberdade e à dignidade sexual, que é o caso de estupro, e quando significar risco de morte para a gestante, acrescendo a possibilidade de abortamento em caso de fetos anencefálicos em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas foi afastada a possibilidade do aborto até a 12ª semana em razão de um atestado médico ou do psicólogo em razão da incapacidade da gestante. Entendo, e isso vou fazer um pronunciamento próprio a respeito disso ainda esta semana, senador Jaime. Reintrodução do crime de violação de domicílio, exclusão do padrão rígido de 5 dias para determinar se o agente é usuário de droga. Esta foi uma introdução que a Comissão de Juristas fez, trazendo por mimetismo a legislação da Holanda, a legislação de Portugal e agora mais recentemente a legislação, quase que a legislação uruguaia. Eu excluí a possibilidade, porque esta presunção de que o volume de substância entorpecente que é encontrada com o usuário para a sua utilização em até 5 dias, esta presunção não se encontra razoável ao momento histórico que nós vivemos. Até porque nós não vivemos em um país com a geografia, com o território igual da Holanda, igual de Portugal, igual do Uruguai. Aqui nós temos fronteira seca com países que são os maiores produtores de substância entorpecente, portanto, esta possibilidade, ao meu juízo, neste substitutivo, restou afastada. Continuo, senador Jaime, maior rigor no combate ao enriquecimento ilícito. Nós sabemos que a República Federativa do Brasil é signatária de tratados internacionais, poderia citar aqui a Convenção, o Tratado de Mérida, que nos determina ilícito. Nós trouxemos esta previsão no projeto, no substitutivo ao projeto do Código Penal. Criminalização, senador Jaime, da doação eleitoral ilegal. Criminalização desta doação ilegal, para que nós possamos ter também aqui um instrumento de combate à corrupção eleitoral. Harmonização das penas para crimes contra a fauna e descriminalização de algumas condutas. Aqui existia, senador Eduardo Suplicy, a previsão de uma pena elevada para crimes contra a fauna que não eram razoáveis em se considerando os crimes contra a integridade física. A imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, exclusão do crime de racismo ou discriminação no caso de livre manifestação do pensamento crítico, especialmente no caso de opinião religiosa. Tenho certeza que este tema também suscitará grandes debates
debates nesta casa. Revitalização dos crimes bioéticos, uma vez que, por um erro formal, a Lei 11.105 de 2005 havia sido revogada, ou ao menos no projeto, seria revogada pelo projeto. Nós restauramos a realidade. O projeto não trata dos crimes previstos na Lei 11.105. Exclusão dos crimes de guerra do novo Código Penal. Isto melhor estará, como se encontra hoje, no Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001 de 69, isso em razão de várias audiências que nós fizemos junto aos membros, aos componentes do Superior Tribunal Militar e do Ministério Público Militar. Estas, senador Jaime Campos, são algumas das modificações que nós trouxemos ao PLS 236, que é o projeto do novo Código Penal. E a partir de hoje, cada pronunciamento que eu farei, eu aqui debaterei um destes temas, ressaltando que o cidadão, e já encerro, senador Jaime, agradecendo pela possibilidade de falar um pouco mais, dizendo que cada senador pode apresentar emendas ao projeto do dia 2 de setembro a 13 de setembro. E o cidadão pode colaborar com este projeto através do Alô Senado, através da chamada democracia dialógica, democracia participativa. É muito significativo a participação do cidadão para que nós possamos fazer deste código um código de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais livre e, sobretudo, de uma sociedade mais solidária. Para minha honra, concedo uma parte à Sua Excelência, o senador Eduardo Suplicy. Quero cumprimentá-lo, senador Perutax, que, como relator da reforma do Código Penal, nos dá uma contribuição de grande peso em função do seu conhecimento, experiência e, inclusive, como membro do Ministério Público, Vossa Excelência. Vossa Excelência tem nos dado, ali nos diálogos e na forma como tem arguído as pessoas que têm comparecido, então eu próprio me sinto muito enriquecido com as suas observações, sugestões, e cumprimento pela apresentação do seu parecer. Eu estava ali na Comissão de Relações Exteriores ouvindo os depoentes sobre o Mercosul e, portanto, não pude ouvir toda a sua manifestação, mas como uma das preocupações nossas, de Vossa Excelência, de mim próprio, e dos que nos prestaram depoimentos, vou citar um assunto pelo qual tenho me preocupado, é a expansão da possibilidade das chamadas penas alternativas. Eu lhe pergunto, Vossa Excelência até me disse há poucos dias que estaria sim considerando, mas eu agradeço se puder nos dar a informação como é que o seu parecer está considerando a possibilidade da aplicação de mais penas alternativas que, pelo seu mérito, pelo fato de, segundo todos os que nos prestaram depoimentos, elas acabam tendo um efeito mais positivo, por exemplo, do ponto de vista da reincidência de pessoas que cometem crimes, em relação àquelas que ficam em regime fechado por muito tempo. Acredito que, inclusive, a expansão, mais penas alternativas contribuirão, inclusive, para diminuir o problema da superlotação dos presídios brasileiros. Mas eu agradeço se puder dar essa informação. Senador Eduardo Suplicy, a vossa... Se eu me permitir, senador Perutax, a carona. Por gentileza, eu queria até me associar às preocupações, inclusive, do senador Eduardo Suplicy, de Vossa Excelência, até porque agora estou aqui com a presença do deputado federal dos Mar Dias, Osmar Terra, aliás. Osmar Dias foi senador do Mato Grosso, aliás, do Paraná, e não deixa de ter algumas ligações. Ele é um grande engenheiro agrônomo, e Osmar Terra é um grande médico, foi prefeito de Santa Rosa, do Rio Grande do Sul, da região das Missões, como conhecido.
é um grande deputado federal do Rio Grande do Sul, um grande médico, e é dedicado a essa área. Aliás, veio aqui até para assistir o pronunciamento de Vossa Excelência. E ele estava me dizendo que nós, do Brasil, estamos em primeiro plano em causar mortes, homicídios no mundo. Nós matamos muito mais que os Estados Unidos. E 50% da população a mais tem os Estados Unidos do que nós. E nós precisamos apertar mais. Tem gente que não tem jeito, não tem como soltar a sociedade e volta a praticar. Isso é que nós precisamos encontrar caminho. Eu estava me fazendo um relato aqui que fiquei, eu acho, com grandes subsídios para, inclusive, encaminhar a Vossa Excelência. Eu queria fazer esse registro. Muito obrigado, senador Cacildo. Para mim é uma honra o deputado Osmar Terra. Eu conheço o projeto de Vossa Excelência no que tange ao uso e o tráfico de substância entorpecente, que recebeu críticas, muitas delas desarrazoadas. Eu quero revelar isso ao senhor. E no tocante às penas alternativas, o senador Suplicy, que é um grande defensor desta modalidade de pena, sabe que o atual Código Penal, nos artigos 44 e 77, estabelece as penas alternativas. Algumas das contribuições trazidas por Vossa Excelência, elas foram analisadas. Eu, com todo respeito, afastei algumas dessas contribuições, mas nós temos prazo ainda para debater, eu que gostaria de debater mais a miúde com Vossa Excelência. Nós temos que entender que o direito penal não serve para tudo. Ele não serve para tudo. O direito penal deve ser, como se diz na dogmática, o último soldado a ser utilizado, a última ratio, em determinadas situações. Por isso, alguns crimes, se nós pudéssemos ser aqui reducionistas, alguns crimes ocorrem num chamado espaço de consenso. Este espaço de consenso são crimes que podem ser praticados por qualquer um de nós. Aqui, nenhum senador pode dizer que nunca praticou ou praticará um crime. Ou alguém pode dizer isso. Homicídio culposo, por exemplo. Quantos já compraram um cartucho de impressora de um executivo de fronteira? Isto é crime. Artigo 334 do Código Penal. Artigo 184 do Código Penal. Ter a cópia de livros. Muito bem. Nós temos no Brasil hoje quase 1.700 crimes. 1.700 crimes. Muitos deles ocorrem neste espaço de consenso. Neste espaço de consenso, senador Suplicy, nós precisamos de medidas de despenalização, descriminalização. Neste espaço de consenso, nós precisamos de medidas outras, não o direito penal. Quem sabe um direito administrativo, quem sabe o direito civil, neste espaço. Se nós nos socorrermos do direito penal, penas alternativas sim. Agora, ao lado deste espaço de consenso, existe um espaço de confronto, em que ocorrem crimes que ofendem bens cuja dignidade penal é significativa para a sociedade. Neste espaço de consenso, de confronto, nós não merecemos penas alternativas. O direito penal não pode ser a última ratio, como é. Para concluir, senador. No espaço de consenso, ele é a última ratio. No espaço de confronto, ele é a prima ratio, o primeiro soldado a ser utilizado. Exemplo disso, tráfico de drogas, espaço de confronto. Aqui, nós não podemos copiar políticas europeias, políticas americanas, sem conhecer a nossa realidade, inclusive realidade geográfica, territorial. Aqui, no espaço de confronto, nós precisamos, sim, que o direito penal se faça presente, porque o Estado ele tem o dever fundamental de proteger o cidadão. Não existe hoje um garantismo só negativo, o garantismo tem que ser positivo. Isso significa dizer que não pode existir uma proteção insuficiente, como não pode existir uma proteção em excesso. Portanto, senador Eduardo Suplicy, as ponderações de Vossa Excelência estão sendo bem de refazer o debate sobre cada uma delas, quem sabe criando um direito administrativo sancionador para determinadas condutas. Eu agradeço a Sua Excelência, o presidente do Senado, o senador Jaime, nesta oportunidade, pelo tempo que me foi alargado. Isso mostra que Vossa Excelência tem um coração chagoso, um coração grande e permitiu a que eu pudesse aqui me manifestar. Muito obrigado.